começando o podcast Lucro na América. O podcast que vai ajudar você, empresário ou empresária, dono de uma empresa, principalmente nos Estados Unidos, a colocar sua empresa no piloto automático para ter mais lucro na América. Porque lucro é um veículo para realizar sonhos para você e para outros. Meu nome é Fernanda. Eu sou a Érica e hoje nós estamos tendo o prazer de receber a Lorena aqui com a gente. A Lorena é uma contadora nos Estados Unidos com um mestrado em contabilidade e uma vasta experiência no campo fiscal. Ela é um membro essencial da equipe da Krumsiek and Associates, PC, uma empresa renomada por oferecer conselhos além da planilha aos seus clientes. Com escritórios na região metropolitana de Boston, incluindo Framingham, Westboro, Massachusetts, a Krumsiek and Associates é amplamente reconhecida por sua experiência em serviços de contabilidade e consultoria fiscal. E, além disso, a Lorena foi elogiada pela Fernanda como uma das contadoras mais atualizadas e experientes do mercado. Vamos conhecer mais sobre a sua experiência hoje e aprender como fugir do IRS com a Lorena. Seja muito bem-vinda, Lorena. Obrigada, Érica. Obrigada, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, igual foi mencionado, eu sou a Lorena. Trabalho com a contabilidade. Meu foco mesmo é imposto de renda. E eu realmente acredito que tem como você fazer o seu imposto de renda realmente mostrar o que você é na sua companhia, como a sua companhia realmente é, ao mesmo tempo você economizar no imposto de renda e fazer as coisas com que possa alinhar com os seus métodos financeiros. E eu estou super feliz de estar aqui hoje. É um prazer ter você, Lorena. E uma das coisas que eu mencionei, né, que eu acho que você é uma das pessoas mais atualizadas que eu já conheci, porque eu acredito que você presta muita atenção nessa parte do empreendedor, né? Como que o empreendedor não pode somente declarar, porque a maior parte dos contadores que eu conheci, eles estão tão focados em só fazer o imposto, e para eles aquilo ali é o básico deles, o ganha-pão deles, que eles não se aperfeiçoam para ver o lado do empresário. Eu não estou dizendo que eles não ajudam, mas eu percebi que você sempre está correndo atrás da informação mais atualizada para poder ajudar a pessoa. E eu percebo também que muitos contadores não graduaram recentemente. Então, eu acho que como você tem quantos anos de formação? Vixe, eu tenho, acho que 3 ou 4 anos que eu formei Que com você mestrado. formou. Então, você acabou pegando assim, a informação mais atualizada, né? Do IRS, das mudanças contábeis. Então, quando eu conversei com você, eu falei, era isso que eu estava perguntando para os contadores e muitos, às vezes, não me informavam. E talvez por não saber mesmo. Então, é muito bom para a gente ter você aqui. Conta para a gente um pouquinho da sua história. Eu sei que o pessoal já percebeu aí, né? Que você é mais americanizada. Então, você nasceu aqui. De onde que você é? Conta para a gente sua história. Olha, eu nasci aqui. Eu fui alfabetizada no português até a 5ª série, mais ou menos. Então, me perdoa se eu falar algum português, alguma palavra errada. Mas os meus pais têm, eu acho que 42 anos que moram aqui nos Estados Unidos. E, na verdade, eles veio nessa área aqui de Massachusetts mesmo, para Framingham. Sempre ficaram nessa área. E eu cresci aqui. E quando eu decidi estudar contabilidade, eu via os impostos dos meus pais e eles sempre passando, né, lutas com aquele imposto. Meu pai também tinha o seu próprio... Era um empreendedor também, tinha a sua própria companhia, como vários brasileiros aqui na área. E aí eu vendo isso, eu falei assim, não, eu quero ajudar nesse sentido para mim... Porque eu via que não tinha coisa que estava sendo feito correto. E aí foi que eu decidi do nada, não sabia o que queria fazer na high school, decidi do nada, vou na contabilidade. E aí acabou que a área de contabilidade que eu gostei mais, porque tem várias áreas, foi o foco mesmo no imposto de renda. Porque o que eu acho interessante do imposto de renda, porque não é só os números que estão ali, o imposto de renda em si, mas vai muito mais além. Vai determinar se você tem seguro de saúde ou não aqui nos Estados Unidos, aqui em Massachusetts. Vai determinar se você consegue um empréstimo para comprar uma casa ou não. Vai determinar se você consegue crescer o seu business, se você vai
precisar de um empréstimo ou não, que você pode comprar um carro. Depende, assim, várias coisas, né? Depende, assim, também de... Vamos supor que você tem um filho, né, aquele ano. Às vezes o contador não sabe disso. Aí é o que a gente tem que perguntar, você teve um filho? Você, né? Então, vai muito mais além do que o que está ali no imposto, os números que está ali, vai muito mais além. É realmente algo que tem a ver muito mais com a sua vida pessoal, que você quer de métodos, assim, financeiros, se você quer crescer, se você não quer crescer. Às vezes, pagar imposto não quer dizer que você, você não, assim, realmente não precisa, você precisa pagar muito imposto, né, para crescer, ou quer dizer que você talvez não paga tanto, mas aí você não qualifica para certas coisas, aí você não cresce, né? Você não compra, não cresce na vida, não compra aquela casa, né, aquela coisa que você sempre quis. Então, tem muito mais a ver do que só os números que tá ali, é um pouco mais da lei atrás do imposto. E também, assim, o que eu gosto do imposto mesmo é que você acaba conhecendo a pessoa bastante, né? O Uhum. cliente se acaba conhecendo porque você tá ali sabendo um pouco da vida da pessoa através do imposto de renda, que muita gente, as pessoas olham assim e não pensa isso, né? Acho que é uma coisa mais de números, né? Que não tem Sim. tanta... Não tá tão atrelado à vida. E Uhum. eu acho que é exatamente isso que falta, né? O contador entender as movimentações bancárias por trás daqueles números, né? O que de fato está sendo movimentado ali, que é o que você falou, às vezes são coisas relevantes para uma dedução, um abatimento no imposto daquela pessoa, né, Lorena? Exato, exato. E isso é muito bom. Então, eu entendi por que você entende tanto. Porque doía na sua casa. Sim. Então, como é importante, né? Às vezes você tem um porquê maior de fui para contabilidade para ganhar dinheiro. Então, é Uhum. muito... Eu amo ouvir as histórias de pessoas que eu admiro em algum aspecto. E quando eu cavo, porque a gente já tá fazendo... A gente tá chegando no 10º podcast de pessoas Aham. que a gente sentou aqui. Quando eu vou cavar a história, sempre tem ali um apelo pessoal. Então, meu pai sofreu, então eu virei um investidor. Meu pai me ensinou a cuidar do customer, por isso eu tenho um customer experience de excelência. Então, hoje eu descobri, seu pai estava passando um perrengue, aí você falou, alguém Sim. precisa resolver, você não encontrou um contador, aí você falou, eu vou ser essa contadora. Então, gente, filhos adolescentes em casa, que estão vendo seu filho passar alguma coisa, se tornem advogados, contadores, que vai ajudar Sim. muito, né, Lorena? É. Ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho a primeira pergunta para você, que é, lógico, né, sobre o imposto de renda da companhia. Então, você falou de forma muito completa que isso afeta também a vida pessoal das pessoas, né? Mas eu queria que você falasse um pouco mais, Lorena. Por exemplo, eu costumo explicar para os meus clientes que eu quero ajudar eles, porque o trabalho da nossa empresa é ajudar o cliente de forma estratégica no marketing, no financeiro, no operacional para ter lucro. E eu explico para eles que normalmente o governo vai cobrar um imposto a partir do net income, do lucro, né? Eu chamo de lucro porque é um apelido, mas eu entendo que net income e lucro é um pouco diferente. Mas eu explico para os meus clientes o seguinte, mas o que você faz com esse net income pode significar mais imposto pago, menos imposto pago. Então, eu queria que você explicasse, por exemplo, alguns exemplos de clientes que você ajuda e que às vezes você está ali acompanhando o bookkeep, acompanhando o dia a dia e fala com o cliente, por que você não usa o dinheiro para isso? Ou por que você não faz isso que vai ajudar você a economizar? E como que eles podem tomar decisão para a vida pessoal, mas vai ajudar no imposto também. Sim. Olha, o que tem a ver, o que acontece no business, o que acontece na companhia tem a ver com o seu pessoal, né? Então, assim, geralmente, um empreendedor, a vida dele é a companhia, né? Então, o que ele deixou ali na companhia de lucro ou não deixou vai afetar o imposto pessoal dele depois. Porque um é ligado no outro. Até então, quando a gente faz o imposto da companhia, geralmente eu faço também do individual porque tá ligado um no outro, né? Então, eu vejo a importância, assim, de vários jeitos de você economizar ou que você vai tirar do net income, né, que é o lucro da companhia, o que você vai fazer com aquele valor ali,
não é algo que você tem que fazer no final do ano. Tem que ser algo que você tem que ter tratado durante o ano. Ótimo. E uma coisa que é super importante, que é a base de tudo, que você mencionou, é o bookkeeping. Uhum. O bookkeeping, a contabilidade, né, que a gente fala, o bookkeeping é o termo, a contabilidade durante o ano é algo que você tem que se organizar, você tem que ter uma pessoa, se você não dá conta de se organizar sozinho como empreendedor, porque é claro também que todo mundo tem aquelas áreas específicas que você é super bem, né? Por exemplo, uma pessoa da beleza gosta de fazer aquilo ali da parte de beleza. A parte administrativa não é aquele negócio que todo mundo fica ali lutando para fazer, para melhorar. Só que, então, o que tem que ser feito, queira ou não, se você não fazer, o empreendedor fazer, você tem que pedir outra pessoa para fazer, é o bookkeeping. O bookkeeping é a base, porque os números que tá no bookkeeping, os números que tá na contabilidade da companhia é o que vai determinar o imposto. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que tem inventory. Se a pessoa, no final do ano, não saber o número de inventário que está ali, vai ter uma dificuldade nos números, porque os números não vão estar real. Porque a gente, como contador, a gente chega na hora de fazer o imposto, a gente tem que fazer um ajuste com o inventário e com o que realmente que saiu do banco, o que você talvez pagou cash, né? Que você pagou que não caiu no banco, que não está na contabilidade, não está no bookkeeping. Então, isso tudo tem a ver com quanto que vai sair de lucro, de net income que você realmente fez. Eu, recentemente, estava fazendo um imposto que o inventário não estava correto. E aí, eu liguei para o cliente falou assim, olha, eu não sei quanto que estava de inventário em dia 31 de dezembro. Eu falei assim, você tem que, algum ponto, terminar, me dizer, né, baseado nos seus sistemas, porque eles não estavam usando QuickBooks, não estavam usando nada. Você, a um ponto, você sabe. Só que você tem que voltar lá atrás, em dezembro, para realmente saber... Conferir quanto que é. Porque chega no final do ano, assim, as duas datas, em questão de inventário, as duas datas mais importantes é janeiro e dezembro. Quanto que você tinha em mão no começo do ano, quanto que você tinha no final do ano. Então, só para explicar para quem está nos ouvindo. Então, a minha cliente, por exemplo, que vende roupas. Então, ela tem um estoque de roupa. Então, começou janeiro, ela tem que atualizar o estoque e guardar aquele número. E terminou o ano, ela tem que atualizar o estoque e guardar aquele número. E ela precisa também levar isso para o contador, para que vocês possam dar deduções de imposto a partir disso. Sim, para a gente fazer um reajuste na nosso livro para um imposto. Se não for feito na contabilidade já. Às vezes, quando o bookkeeper, a pessoa que faz a contabilidade, é muito, muito boa, eles já atualizam tudo isso. Então, é uma base, assim, a contabilidade, o bookkeeper, é a base do imposto. A gente faz o imposto, a gente recebe os números que tá ali. Se a pessoa não fez o reajuste, a gente nunca que vai saber que tem 30 mil de inventário quando realmente tem 10. Entendi. Ou mais ou menos. Então, esse é um dos exemplos, assim, que vai determinar o lucro e o que vai ser feito, que afeta também o pessoal. Então, é tudo conectado. Você acha que não é tudo, assim, um númerozinho pequenininho de inventário, por exemplo, que a gente está falando disso, pode afetar o net income, pode afetar o lucro da companhia no final do ano, e aí pode afetar o pessoal também, e aí afeta a família, e aí vai só indo. Afeta tudo. Então, gostei muito disso. Vamos deixar algumas dicas práticas para as pessoas, então. Então, se você vende produtos, pega um estoque no início do ano, estoque no final do ano. Sim. Aí, uma outra coisa que eu acho que passa muito despercebido também, vou aproveitar a sua mente aqui para explicar ainda melhor para os nossos clientes. Eu sei também que o governo dá um crédito de depreciation por todo o equipamento da empresa. Então, como que o empreendedor pode preparar isso para ele ter um crédito maior? Sim, o depreciation, a desvalorização, né, é algo que também é tratado durante o ano. Se a pessoa tem, vamos supor, uma frota de carro. Uma frota de Que carro. ela usa para
turmas de limpeza, assim? Sim, sim. Se a pessoa tem essa frota de carro, né? Ou compra, vamos supor, equipamentos, né? De cortar granito, por exemplo. Aham. Quando a pessoa comprar aquele equipamento, tudo que foi recebido, assim, de prova da compra tem que ser guardado. Então, o valor que a pessoa gastou, a data o dia que eles compraram, se eles financiaram, qual que é o valor do loan que eles tiraram, o valor do empréstimo. Então, isso tudo tem que ser anotado e tem que ser feito também a pessoa que está fazendo o bookkeeping, a pessoa que está fazendo a contabilidade, tem que notar isso também, para que quando chegar no contador, se o contador não for a pessoa que está fazendo o bookkeeping ou a contabilidade para você, para o contador saber que durante aquele ano, durante aquele ano teve, vamos supor, 5 carros e 5 equipamentos que valeu a $500.000 e que daquele valor ali tem que ser colocado no imposto para ser desvalorizado, do depreciation. E aí, na desvalorização também tem algo que a gente pode brincar, assim, com certo tipo de... se você pega a desvalorização para aquele ano, caso você tenha um lucro muito alto naquele ano, tem como a gente... jogar para o próximo ano? Tirar a desvalorização toda naquele ano, porque o seu lucro está muito alto. Legal. O termo chama Section 179 Depreciation. Entendi. Então, esse crédito, para quem está ouvindo a gente, então a desvalorização você comprou um equipamento, aí o governo te dá um crédito pelo envelhecimento do equipamento, correto? Sim. O equipamento está ficando velho, então o governo entende que é meio que você está tendo uma perda todo ano daquilo. Aí o que o governo faz você quer jogar isso tudo agora ou você quer ir jogando aos poucos? Sim. Algo assim? Sim. Então você tem essa opção, olha que interessante. Sim, e isso é que aí vem a estratégia de imposto atrás disso, porque você vai ver quanto que você fez de renda e qual que vai ser os seus planos financeiramente para aquele ano. Se você quer colocar a desvalorização toda naquele ano, jogar tudo aquele ano, e você não pagar tanto imposto, porque aí você pega o que você não pagar de tanto imposto, você pode reinvestir na companhia e aí vai. Só que o interessante da desvalorização, depreciation, é uma coisa assim maravilhosa. Todo contador ama e eu acho que todo empreendedor deve amar também. Desculpa. Em questão de... Para o banco, para um empréstimo, a desvalorização, depreciation, ela é adicionada como lucro. Então, ele tira o valor que você deve de imposto, só que sua renda está lá em cima ainda. Ótimo, porque para o banco, excelente. você olha, tipo assim, como no banco, eles vão olhar como que aquilo ali não é um custo realmente que você teve, porque realmente não foi, você só comprou o equipamento, o veículo, o que foi. E isso também aplica para coisa que foi comprada cash. Comprada em dinheiro mesmo. Às vezes as pessoas acham que é só com empréstimo, né? O que saiu do banco. Não, às vezes eu sei que tem muito brasileiro que gosta de comprar, tipo assim, uma caminhonete cash. E aquilo ali, você é só colocar os dados direitinho, você anotar, volta também na contabilidade do bookkeeping. Se você se organizar, que vocês ajudam aqui bastante, os empreendedores se organizar, você ter noção, você lembrar, nossa, eu comprei um carro que foi $6.000 esse ano, uma caminhonete, ou eu comprei esse equipamento. Que seja mais do que, assim, a regra mais ou menos que eu gosto de usar, $2.500, pode colocar para desvalorizar. Dependendo do que dá para a gente colocar para depreciate. E dá para você fazer, por exemplo, às vezes o cliente não comprou um equipamento único de 2.500, mas se ele comprou um tanto de equipamento para uma área específica que passou de 2.500, dá para fazer isso também? Sim, dá para fazer. Dá para fazer também com construção. Então, se você, vamos supor que você alugou um office novo e você investiu muito ali naquele escritório, teve construção, teve o que a gente chama de leasehold improvements. Se você dá aquele valor ali que você anota e se organiza tudo direitinho, dá para você também colocar como que foi, que está sendo desvalorizado durante um certo tempo.
cada item é um tempo diferente. Uhum. Então, assim, geralmente veículos é 5 anos, equipamento é 7,5 anos. Então, vai tendo uma diferença em cada item, dependendo do que for. Muito bom. Outra pergunta ainda nesse ponto, porque eu acho que é importante. A pessoa tirou um loan naquele ano e não é um loan. Explica pra gente, tem o loan que você vai pagar ele em um ano, aí esse loan você não precisa colocar ele como um liability, né, que dá um crédito, e tem aquele loan que as pessoas às vezes pegou para 5 anos, 10 anos. Então, como que ele deve levar essa informação para o contador? Ele pode levar só mesmo a informação do loan? Ele precisa categorizar de uma forma diferente? Explica para o pessoal isso aí. Olha, os loans, tem vários loans de empréstimo diferente, né? Então, para quem não sabe, são os empréstimos, né? Sim. Então, quando a empresa pega um dinheiro emprestado, ela consegue alguns créditos ou não desse dinheiro. Sim. O que ocorreu muito, assim, quando a gente, em 2020, teve o que chama PPP Loan. Foi um empréstimo que foi ajuda pelo Covid e tal. E depois, o que aconteceu com muitas companhias, o governo meio que, ele perdoou. Flexibilizou alguns. Sim. Ou então ele perdoou completamente, né? Isso aquele loan não virou mais um loan, um empréstimo. Então, depende do tipo de loan. Se for um SBA loan, você tem que falar com o seu contador que é um SBA loan. Agora, um termo, assim, bem simplificado, eu acho, você tem que avisar o seu contador se for um loan grande ou pequeno. Não importa. Se for um short term, que é um empréstimo com menos de um ano, né? Agora, se for 1 ano a 3 anos. Se for um long term, mais que 3 anos, você também tem que avisar, porque os dois cabem no imposto. Ok, entendi. E aí você recebe algum tipo de benefício por causa dos loans? Os loans, você não recebe, assim, nenhum benefício em questão, tipo, de... Tax deduction. Tax deduction, né? Que você vai pagar menos imposto. Só que todo imposto, o correto é você... tem uma área do imposto que chama balance sheet. Que você tem de bens e o que você tem de... Passivos. Passivos. De liabilities. Sim. E isso, ele tem que... os dois tem que igualar. É uma forma matemática. Um tem que... O que você eliminar tem de... o outro. Um tem que eliminar o outro. Então, isso é importante você falar para o seu contador, porque às vezes quando você vai no empréstimo, né? Aplicar para o empréstimo de banco, talvez você tenha... Não sei, você não fez uma renda tão boa, mas aí você tem 8 milhões de assets, né? De bens ali, e aí só tem um pouquinho de qual foi o termo que você usou? Liabilities. De passivos. Passivos. Então, assim, mostra como a sua companhia está, se ela está saudável ou não. Porque tem equity, né? Tem equity também. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente tem duas coisas importantes na empresa, que é quando a gente olha o que entrou, que é o faturamento, o que saiu, que são as despesas, e o que sobrou, que é o nosso amado net income, lucro. Porém, às vezes a empresa pode ter um lucro ruim e mesmo assim ela está bem, porque às vezes o lucro naquele ano foi ruim, mas quando você adiciona todos os bens, os ativos, o carro, o prédio da empresa e tira as contas da empresa, que talvez seja uma conta pequena, ela só pegou um car loan, assim, aí sobrou um valor. Aquilo ali, a gente pode até chamar de o lucro grandão da empresa, é o equity da empresa, né? Então, não sei como fala equity em português, mas nós vamos descobrir, porque nós somos bilíngues. Mas, assim, esse equity, então, seria aquilo que pode mostrar que a empresa está bem ou não. E a gente vê muito isso na Bolsa de Valores mesmo, porque as empresas que fazem IPO, por exemplo, o Uber é uma empresa que fecha no lucro vermelho quase todo ano. Mas quando você olhar o balance sheet do Uber, você vai ver que às vezes eles têm equity, né? Mesmo assim, a bolsa ainda está boa. Então, é um equilíbrio das duas coisas, né? Então, você olha a empresa como um todo, o que tem de bens, o que tem de dívidas passivos, mas você também olha o que aconteceu naquele ano, que é o faturamento, menos as despesas, menos o lucro. Faz sentido? Sim. Tô doida? Não faz sentido. Uma dica também é que eu já vi imposto de companhia...
cliente novo chegar a mim e não tem um balance sheet no imposto. Então, isso já é o que a gente chama em inglês de red flag. Isso é uma bandeira vermelha que você olha assim, Que um contador não fez o trabalho completo. Não é necessário a ter, só que é bom mostrar para evitar de problemas depois no IRS ou evitar problemas de você ter uma auditoria, alguma coisa assim. Então, é algo assim que se o contador não está fazendo, precisa ser feito. E agora é pior quando tem também uma balance sheet no imposto, só que não está nivelado. Então, você tem bens que tá super aqui, e aí a sua parte de liabilities, Não está de atualizada. não tá igual, porque tem que ser igual. Então, assim, é um problema. Então, dica aí é de olhar o imposto. Geralmente é a segunda ou terceira página do imposto de renda. De corporations, de corporação, depende também do tipo de empresa que você tem, mas é algo que você pode perguntar também ao seu contador, a te explicar. E não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, né, Lorena? Eu acho assim, a gente pode contratar o nosso contador para fazer um bookkeeping, né? Que eu sei que é um serviço que vocês fazem, vocês podem aprender, vocês podem contratar uma bookkeeper individual, mas muito desses serviços são uma colaboração. Então, você como empresário pode anotar ali, minha empresa tem um carro. Então, olha que dica legal, tudo que você comprar ou já comprou, faz uma pastinha, coloca todos os recibos, tudo que você adquiriu na sua empresa e faz uma pastinha com todas as contas, dívidas que essa empresa tem que são de longo prazo, né? Sim. Aí você coloca tudo certinho. Quando você for pro contador, ou quando você sentar com a bookkeeper, ou quando você for fazer, já está tudo pré-programado. Mas se o seu contador... Mas é uma pergunta legal para os empresários fazerem para os seus contadores. Se eles estão fazendo um balance sheet e se está atualizado. Eu vejo, esse é um dos maiores problemas que eu vejo, porque assim, a gente também, apesar de nós não sermos uma empresa de contabilidade, a gente vê os problemas, igual você falou, os red flags, né? Então, o cliente, ele chega, aí ele vem me explicar como que a contabilidade está sendo feita e eu falo, oh my God, eu preciso redirecionar eles para uma empresa de contabilidade séria para poder revisar isso. E eu percebo que muitas pessoas, elas acham que elas vão chegar no contador e vocês vão saber que elas tiveram filho, que mudou os passivos, que mudaram os ativos. E, na verdade, vocês só estão fazendo a segunda parte de tudo. A primeira parte é uma colaboração, né? A pessoa tem que chegar com aquilo pronto. Não eu costumo dizer, você não delega responsabilidade, você delega uma função. Então, vocês têm a função de reportar para o IRS, mas é o próprio cliente que tem que levar para vocês. Sim. Correto? Sim. E o empreendedor também, ele quer saber, ele vai ser a única pessoa que vai saber se ele comprou tantos carros, ou gastou nisso e aquilo. Não tem como, assim, a gente, como contador, imaginar. Mas, assim, também é a nossa obrigação, assim, de perguntar também, né? Então, alguns clientes eu conheço, já acaba que a gente conhece, assim, você fez isso aqui, você fez aquilo, você comprou, qual carro que você vendeu? Porque os equipamentos, os carros, tudo que vai colocado para depreciation, para desvalorização, à medida que você vende algo, você também tem que reportar isso. Então, é tudo por isso que volta também na pessoa que está fazendo o bookkeeping. Se não for o empreendedor, tem que ser a pessoa que está fazendo o bookkeeping, tem que saber também, tem que perguntar. E quando não tem essa comunicação, aí vai, assim, de tudo para baixo, linha tudo para baixo, porque vai piorando, assim, no lado, porque aí os livros que a pessoa tem, que o contador trabalha com aqueles números ali, é o que foi dado no começo, que o empreendedor nunca falou. Aí, quando o imposto chega muito alto, aí a pessoa fala assim, não, mas eu não fiz isso tudo. Ou, não, né, tá do mesmo jeito. Ou, não, mas eu comprei 3 outros carros, isso, aquilo. Aí, dá mais trabalho, eu acho que para toda pessoa que tá ali encaminhando, que é o bookkeeper, se não for o contador em si, o contador tem que rever o imposto, tem que fazer de novo. Um número muda tudo, né? Tudo. Então,
E todas essas informações, essas movimentações que vocês mencionaram que são importantes de ser reportada para o contador, Lorena, independente se foi movimentação feita pelo banco ou movimentações cash, certo? Sim, correto. Uhum. Não importa, os dois, tudo tem que ser colocado na ponta do lápis. E Uhum. agora, indo para a próxima pergunta aqui, a gente sabe que existem diferentes estruturas de empresa, né? Como a Soli Property, LLC, C Corp e S Corp, que têm tratamentos fiscais diferentes. E uma dúvida bem recorrente aqui no escritório é na hora de escolher, o empresário questiona, né? Na hora de escolher qual estrutura é melhor para sua empresa e como que isso pode impactar a quantidade de imposto que ele paga ou não. Então, você teria, assim, alguma regrinha que você utiliza quando você recebe um empresário de diferentes áreas lá no seu escritório e que você vai dar esse direcionamento para ele, né? Ó, eu recomendo que você abra nessa estrutura jurídica, eu recomendo que você abra nessa. Como que você direciona isso, Lorena? Sim, olha, geralmente eu tenho uma conversa com a pessoa no começo. Então, se o empreendedor abriu a empresa hoje, ele falou assim: "Ah, eu quero abrir uma empresa, quero fazer isso, tenho essa é meu método". Eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço: "Você vai trabalhar com esse tipo de empresa? Você quer trabalhar por quantos anos?", né? Você pretende, isso é um estilo de vida que você quer, né, participar, você quer mudar completamente? Ou você quer fazer isso por 1 ano, 2 anos? E quanto que você quer ganhar, você acha que você vai ganhar no primeiro ano? Depois a minha regra, assim, se você está fazendo mais do que 15 a 20 mil de lucro numa empresa no primeiro ano que você abriu, De lucro e não faturamento, né? de lucro, De net income. net income, Uhum. sim. Aí eu recomendo você mudar o tipo de empresa. Pessoalmente, eu recomendo um S Corp. Mas se você não pretende... Porque às vezes o empreendedor quer abrir uma empresa, mas quer ver como é que vai ser. Talvez não tenha certeza que aquilo ali vai dar certo. Uhum. Não tem aquela estrutura ainda. Assim, eu recomendo um sole proprietor, dependendo do que for, que eu sou a minha própria companhia. Se for algo que você, assim, tá pensando, mas não tá 100% certo. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu quero abrir algo de fazer bolo, de doce. Amo fazer doce, então... Ah, é verdade, você é a nossa doceira. Tem que trazer uns bolinhos pra gente no próximo podcast. Então, se eu tô aqui com aquilo ali na mente, mas eu não sei se eu vou gostar, não sei se vai ser, né, se eu realmente vou... Eu vou investir ali uns $500 mil naquilo ali, vou fazer um curso aqui, um curso ali, mas não é meu foco. Eu acho que um sole proprietor, maravilha, mil maravilhas, porque você não vai pagar muito, muito imposto, não tem a responsabilidade de registrar a companhia, Uhum. você tem um imposto separado para a companhia, fazer a contabilidade separada para aquela companhia. Mas agora, se você você quer abrir uma loja, né, um mercado, e você vai ter inventário, uma companhia de construção, de tile, de granito, seja o que for, aí eu recomendo você e você quer fazer isso por mais do que 1 ano, eu já recomendo você começar, já registra, começa tudo como um S Corp. O motivo que eu não recomendo o C Corp é porque o C Corp ele tem dois impostos. Tem o imposto da companhia e o imposto no imposto individual. Então, em inglês a gente chama de double taxation. E o C Corp, eu penso assim, McDonald's, Starbucks, Dunkin' Donuts, todos esses são... só falei restaurante. Mas empresas maiores. Walmart, empresas maiores que têm mais do que 100 donos. Mais do que 100 donos. Sim, que você pode ali comprar uma parte da empresa, a Bolsa de Valores. Ou então que você é uma empresa bem mais... Pode ser... Não precisa ser pública, pode ser... Né? Que você pode ter mais... você pode ter mais acesso. É uma empresa bem grande. Uhum. O S Corp, o S quer dizer Small Business. Então, é feito para pessoas pessoas que é aquele business de família, que tem menos de 100 donos.
E aí também tem o Partnerships e LLC, que também depende se você vai ter um sócio ou não, como aquelas regras ali, como você quer lidar, se você vai estar trabalhando aqui nos Estados Unidos ou fora do país. Um S-Corp, você tem que estar aqui nos Estados Unidos, não pode estar fora, não pode estar fazendo serviço para fora. Então, tem várias coisinha que afeta o tipo de companhia que que você decide a ser. Agora, a minha recomendação para empreendedor pequenos que tem uma companhia, uma renda mais do que 25 mil, 15, 20, 25 mil, é começar com o S-Corp. Você vai ter o custo da contabilidade, do imposto, mas o imposto que você vai economizar vai ser bastante. Então, já paga por essas contas Já adicionais. paga por essas contas. Muito mais, porque você não vai ter um imposto que chama Self-Employment Tax, de 15%. Todas as outras companhias têm esse imposto de 15% a mais no valor quando chega no seu individual. Então, vamos explicar para o pessoal. Então, se você abre hoje uma empresa... Então, vamos falar de uma empresa de 100 mil por ano. Ela está vendendo 100 mil de income. Aí, ela abriu como um sole proprietor ou um DBA ali. Aí, ela pagaria qual porcentagem em média de imposto? 15%. 15%. Aí, se ela abrisse uma empresa como um S-Corp, aí ela pagaria quanto, em média? Vai depender, porque o S-Corp, ele não paga o imposto da companhia, não é igual ao C-Corp, não paga o imposto da companhia, ele vai direto para o seu individual. E tudo que você retire da companhia como distributions, não tem um imposto. O imposto seria só o que é de lucro. Só que, como cai no imposto individual como S-Corp, não tem 15% de self-employment. Entendi, então... Só que não tem como eu dizer para você que vai ser X, né, ou a porcentagem, porque nos Estados Unidos a porcentagem de imposto vai progredindo quando você vai fazendo por ano. Mas uma empresa de 100 mil, por exemplo? Eu acho que pagar mais ou menos uns 6 a 5, 6 a 8 mil, em vez de 15 mil, vamos supor. A diferença é mais ou menos essa. Isso, então a gente poderia dizer assim, se a pessoa ela tem um sole proprietorship, ela vai pagar 15% de imposto, porque, na verdade, ela está pagando imposto individual. E uma pergunta que eu sempre recebo, normalmente eu sei a resposta, mas eu quero perguntar para especialista, a pessoa que tem um sole proprietorship e ela está pagando individual tax, ela está pagando todas as taxas do Social Security, do Medicare, tudo? Ela é obrigada a pagar? Sim, no Self-Employment Tax. Então, mas no S-Corp é opcional. Sim. Então, você não precisa pagar, né? Você paga um certo valor. Eu acho que a gente tem que fazer um outro podcast só do S-Corp. Porque é bem... eu posso, assim, até desenhar, fazer um diagram, mostrar pra faça vocês. mesmo, o pessoal vai gostar. Mas o Medicare e o Social Security é 15,3%. Então, você pagaria o valor, que no Sole Proprietor você pagaria esse valor. No S-Corp, você não pagaria esse valor, você ia economizar nesses 15%, porque ele é tratado como ordinary income. Então, ele é tratado como que uma renda, ele cai no imposto como uma renda que você não trabalha para si próprio, que você não é a companhia. Que a outra companhia que você tem, você é a dona da companhia, só que você não é a própria companhia. No Sole Proprietor, você é a companhia e você é o self, né? Você é o self, né? O self do self-employed, que dá os 15%. Entendi. Então, no S-Corp é como se você, de certa forma, está recebendo da sua empresa, mas você não é completamente a empresa. Sim. Então, nesse caso, se você quiser pagar todas as taxas ou quiser fazer um W-2 para você pagar tudo, você tem que escolher isso. Então, você economiza de um lado, mas de outro lado, você tem que tomar cuidado que você não está pagando os benefícios, correto? Sim. Que às vezes, para se aposentar, vão ser importantes. Sim. Então é legal esclarecer isso, porque
você acha que talvez, vamos supor, uma pessoa que está tirando ali 60 mil por ano de owner's distribution, talvez não é uma má ideia ela colocar uma parte disso no W2 para ela cobrir as taxas e eu pegar o resto como distribution para economizar no imposto. Exato. E isso que é uma beleza do S-Corp é que você tem que ter o que a gente chama de reasonable salary, um salário razoável. Depois de 3 anos da companhia tá tendo lucro, ou tá tendo uma média assim alta, não tá perdendo, né, na companhia, o correto é você estabelecer um payroll. Estabelecer um salário razoável. E aí, quando a gente fala payroll, a pessoa fala assim, não, mas eu não quero. A pessoa fica com medo, vai ter que pagar muito imposto. Então, é um salário razoável. Aí, esse salário razoável vai ser determinado de quanto que você ganha, sobra, né, durante o ano da sua própria companhia. Entendi. Que pode... Muita informação, né, Lorena? Tem que fazer um podcast sobre cada assunto. Mas assim, a nossa próxima pergunta, ela entra muito no que a gente já está desenvolvendo, né? Que é essa questão da organização contábil, né? Do bookkeeping e tudo. Então, é muito interessante o que você estava falando. Eu já vou encaixar nisso, porque o que acontece? Eu comecei a empresa, eu acho que isso é um erro das pessoas, né? Elas começam a empresa e elas já ouviram do primo, dos amigos, porque é uma coisa da comunidade brasileira que foi muito mal informada. Às vezes as pessoas elas entram aqui e elas começam a explicar para a gente como que a empresa dela funciona para ela sonegar imposto, que na hora que eu coloco os números e eu faço os cálculos, eu falo, mas se você fizesse do jeito certo, você ia pagar menos imposto. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela costura, porque ela acha que se ela colocar os 5 mil dólares, os 40 mil dólares que ela recebeu de cheque na conta, que o IRS vai bater na casa dela aquela noite, né, Lorena? E vai falar, me dá o meu dinheiro. E não é assim que funciona. Primeiro você debita o dinheiro na conta, depois você faz o bookkeeping. Então, fala para o pessoal, principalmente as pessoas que estão com medo, estão, tipo, escondendo tudo cash. Faz os pagamentos cash, gasta cash, guarda o cash, tá cheio de cofre espalhado pela casa. Quais são as vantagens... Debaixo do colchão? Debaixo do colchão. Não, inclusive teve um incêndio em Marlboro. Não sei se você lembram disso. Eu já ouvi falar dessa história. Teve um incêndio e o cara tinha colocado... Eu acho que ele tinha... Quanto, Alessandro, no colchão? O Alessandro que lembra. Eu acho que eram 100 mil dólares. Uau. E a casa pegou fogo em tudo. E ele queria entrar no fogo para pegar o colchão dele. Não, e o que a gente mais tenta explicar para os clientes quando eles vêm até nós com essa mentalidade é justamente aquele ponto que você abordou lá no começo, Lorena. Como que você vai provar para o banco que você tem um rendimento suficiente para comprar uma casa, para comprar um automóvel, para abrir um business e pedir um loan, para qualquer coisa, né? Às vezes não vale a pena essa coisa de ficar escondendo dinheiro. E é exatamente o que a Fernanda falou, quando a gente para e mostra para as pessoas, é assim, 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 que funciona na verdade, com informação, que é o que as pessoas não têm, você vai pagar muito menos imposto, você vai ser muito mais bem visto pelos bancos, pelo mercado e conseguir possibilidades muito melhores para o seu business e para a sua vida pessoal, né? Sim. E aí você hoje, né, ajudando os empreendedores, assim, o que você vê, assim, que as pessoas fazem no bookkeeping, que na hora que chega lá, faz ela pagar muito mais imposto ou faz ela ter problema com auditorias e com a IRS? Olha, o bookkeeping, às vezes as pessoas não, o que a gente tá falando de cash, né, de dinheiro, às vezes as pessoas não realmente colocam no bookkeeping, colocam nos números que eles realmente fizeram. Então, assim, se a companhia, vamos supor, você tem uma companhia e você tá dando, você tem uma renda, você tá quase falindo, né, na companhia, só que você tem uma família de 6 pessoas que você está cuidando, né? Daquela família ali. Você está declarando uma perca por 6 anos, 5 anos. Algum ponto, não está fazendo sentido, né? Uma família de 6 pessoas, sustentando uma família de 6 pessoas, uma casa, um mortgage, com uma companhia que está falindo, assim, você tem que estar tendo algum outro tipo de renda, alguma outra coisa, né? Então, assim,
o que eu recomendo é que quando o empreendedor olhar o bookkeeping, Uhum. mesmo que outra pessoa fez, se você realmente fez aquele valor. Porque Uhum. às vezes pode ser que você fez, os números que tá ali pode ser muito mais do que você realmente fez, ou pode ser muito menos que você realmente fez. Geralmente, o empreendedor, ele não muda durante os anos. Faz mais ou menos a mesma A renda. gente sabe disso. E aí, eles querem crescer, né? E claro, que todo mundo quer crescer na empresa e tudo mais. Então, assim, se a pessoa não teve um ano que foi super, super bem, você tem que voltar no que você já geralmente vê. Então, se eu pego uma balance sheet e um profit and loss, né, que é o lucro e a sua despesa, Uhum. eu pego e olho assim, comparando o que a pessoa fez no ano passado, eu geralmente pergunto, você fez isso realmente? Aí a pessoa fala, quando foi outro contador que fez, ou então foi outro bookkeeper que fez, né, é a parte, não é eu. Aí a pessoa fala, não, eu não fiz isso tudo, não, vou ter que pagar imposto nisso tudo, como é que eu vou fazer? Porque o bookkeeping, os números não foi a categoria, não foi colocar na categoria certa. Uhum. Então, simplesmente vamos supor que você tem sua conta do banco da companhia, você vai lá e você saca no ATM ou no banco, sei lá, $10.000. Para você, pessoalmente, né? Se você não avisar a pessoa que está fazendo a contabilidade que aquilo ali foi para você pessoal ou foi específico para isso aqui ou foi para comprar um carro cash, né? Isso vai fazer diferença no final do ano porque não vai ser na categoria certa. Uhum. Então, é a base do imposto e é sempre a mesma coisa de ter a comunicação aberta para a pessoa e para realmente que você tá ali nos números do bookkeeping e do imposto, realmente é o que é, para você evitar problemas no IRS depois. Entendi. Então, você hoje vê muita gente que tá depositando cash ou não tá depositando cash. E isso que você disse é uma coisa interessante, porque pelo que eu entendo, me corrija se eu estiver errada, quando o IRS toma uma decisão de fazer uma auditoria numa pessoa, ele tá olhando isso que você falou, né? E eu costumo dizer para as pessoas, não sei se você concorda, mas é a minha teoria, tá? Eu costumo dizer para as pessoas que aqui nos Estados Unidos a gente vê às vezes uma corrupção assim legal, mas econômica, né? Que é o que a gente viu com a crise de 2008, né? Que eles vão lá, socorre as empresas grandes. E eu vejo assim, o IRS parece que ele é bem, ele kills you slowly. Tipo, ele vê um red flag, mas ele espera a pessoa passar uns 5 anos, porque aí se a pessoa estiver sonegando e ele fizer uma auditoria, ele pega um cash out muito maior de interest, de penalties. Não sei se eu estou errada, mas eu percebo muito isso com os clientes. E principalmente quanto maior a empresa é. Né? Eu vejo assim, os meus clientes pequenininhos estão ok, mas quando o cliente começa a faturar 1 milhão, parece que o IRS fala, fresh meat. Aí ele fala, vou ver o que acontece. Sim. Mas assim, eu acredito que o IRS ele tá olhando para uma empresa de construção, tá olhando para o benchmark do mercado e tá falando, nossa, esse cara gasta 20% com comida, like something's off, correto? Sim, e ele vai esperando, nossa, esse cara não faz nada, mas a empresa, mas ele comprou 5 carros. Então vai chegando uma hora que a conta não bate. E em algum momento, como a gente vê nos filmes de investigação, né? Follow the money. Em algum momento ele pega. E você que está enfrentando isso com os clientes, que os clientes têm uma auditoria, você vê isso acontecer muito na comunidade brasileira? Como que funciona isso? Olha, ter uma auditoria não é uma coisa assim, a porcentagem é baixa, se tudo for feito correto no imposto. Às vezes, não é o cliente de deixar de depositar cash ou não. Às vezes, pode ser um erro do contador. E porque o contador simplesmente não colocou aquele valor ali na linha certa. Aí, isso faz com que o IRS olha assim, o sistema automático deles olha assim, isso aqui não tá certo. Não bateu, porque hoje a inteligência artificial também, né, Lorena? Também, sim. Então, às vezes, eu já tive um cliente que eu não estava fazendo o imposto da companhia, estava fazendo o imposto individual desse cliente. Ele é só meu imposto individual, a companhia é um sócio em outro lugar.
E quando eu vi um certo formulário, eu falei assim, cadê esse documento? Aí eles falaram pra mim, não, mas eu não tenho. Aí eu falei assim, se você não tem, então a categoria que o contador colocou isso aqui não está correto. E se eles descobrirem, se tiver uma auditoria, vocês vão pagar uma penalidade de 40% no valor, que na época era $90 mil. Nossa. Porque eles estavam colocando com que eles pagaram um certo imposto, em termos simples também, sem eu falar muito desse cliente específico, mas eles estavam colocando que eles pagaram o imposto, só que eles não pagaram o imposto. Eles estavam mostrando que eles pagaram o imposto durante um ano de Social Security e Medicare, que eles tinham um payroll, só que eles não tinham. Então, por exemplo, quando um W-2 é feito, quando um 1099 é feito, o IRS sabe disso. Lógico, Até então... Tá recebendo, né? Tá recebendo. Porque se a pessoa manda o 1099 para o IRS vai saber que aquele 1099 ali foi recebido. Até então, que às vezes as pessoas declaram muito menos no imposto, aí depois chega uma carta do IRS, no imposto individual, falando assim, não, você declarou 30 mil, mas você ganhou 150 mil. Aqui está seu 1099, que a gente tem prova. Então, eles mesmos fazem sua própria estimativa. Então, já ocorreu que, às vezes, eu vejo que é o contador que não foi sábio ou sábia naquilo ali, colocou na linha errada, que fez com que o cliente, a pessoa, o empreendedor teve a dor de cabeça de ter uma auditoria. Então, escolha bem com quem você trabalha. E a segunda coisa seria também, em questão, o que o IRS recebe. Se você tem 1099 ou no seu nome ou no nome da companhia, algum ponto eles vão descobrir. E se você não falar para eles o valor que realmente foi ou que você realmente recebeu, eles vão fazer uma estimativa por si próprio e falar assim, aqui, ó, tá as contas. Aí chega a carta, que é muito mais, não tem custo nenhum, aquele valor ali, só tá o que você ganhou. E aí vai. Eles jogam uma conta. Então, tipo assim, se o IRS... Então, o que acontece é o IRS vê um red flag ali, uma bandeira vermelha, aí ele manda para você e fala, eu quero revisar. Sim. Faz uma auditoria. Sim. Aí, se ele revisar e ver alguma fraude, ele vai falar para você, eu quero ver o correto. Se você não der, ele vai falar, então paga 40 mil aí. Sim. Ele mesmo cria lá. Sim. E aí, qual é o momento que o IRS emite uma ordem de prisão? Isso é uma boa pergunta. Depois de tax evasion, né, que fala, eu creio que... Eu acho que é 3 ou 5 anos. De prisão, né? De prisão. E aí, então, vamos supor, a pessoa não respondeu a auditoria ou não fez. Aí, geralmente, esse é o próximo estágio, né? Que aí ela é considerada como tax evasion. E aí ela pode pegar... Aí tem que pagar uma fiança, correto? Sim. Você pode até ir pra cadeia e tudo mais. Tem aquele cara italiano famoso, esqueci o... eu sei que a Martha Stewart, né, foi... Martha Stewart, Al Capone, né, foi para o tax evasion. Eles não pegaram ele em nada que ele da máfia, conseguiram nada, prender. Mas por causa só do tax evasion. O IRS nunca falha. Sim, até então que eles tentaram também pegar o Trump de tax evasion. De tax evasion. Então, o empreendedor, por exemplo... Aí, vamos lá. Uma prática que eu vejo muito no mercado... Eu queria que você falasse para informar as pessoas, porque... Eu acho assim, as pessoas às vezes não entendem muito das leis, mas eu vejo uma prática que a pessoa ela chama um amigo e fala com o amigo, eu posso abrir no seu nome uma empresa fantasma? Aí ele abre uma empresa no nome do amigo, aí ele vai lá, vende e ganhou lá uma renda de 50 mil, aí ele escreve um cheque para aquela empresa, mas é fantasma e ele mesmo fica com o cheque. Então... Qual é o tipo de problema que essa pessoa que está dando o nome dela teria se o IRS descobrir e a pessoa e a empresa que está fazendo esse tipo de transação? Olha, depende do tipo de empresa, né? Vamos supor que esse cheque ou que for 1099 for feito no nome pessoal, vai para o seu nome pessoal. Mas, ao mesmo tempo, se você tem uma companhia que fez um lucro ou teve uma perda ou
o que for, tá no seu nome. Você tá responsável, né, a dissolver aquela companhia ou não. Então, assim, no final do dia, o seu nome, quando você abriu a empresa, o seu nome, o seu ITIN, o seu social, tá ali. Todas as informações suas tá ali daquela parte como dono da companhia ou que inicialmente abriu a companhia para depois passar para o outro, né? Tudo ali tá no seu nome no começo, né? A não ser que você muda depois, mas o cheque que a pessoa escreveu, que a pessoa que recebeu, né? Algum certo ponto, se você está recebendo um cheque de $50 mil, você está depositando isso na sua conta individual, que for, pode ser que não o IRS te procura, mas pode ser que o US Treasury, porque o US Treasury é responsável pelo IRS. Então, às vezes, a pessoa acha que o IRS vai me pegar na conta do banco e tal. Geralmente, é o US Treasury que tem acesso à conta do banco. Que olha. E as pessoas que normalmente fazem a troca do cheque em locais que fazem check cashing, por exemplo? Então, aquele cheque, às vezes, está no nome da pessoa ou o nome da empresa que pagou, mas vai passar por um third party. Aí é mais difícil, né? Para rastrear, né? Sim, E eu falo, assim, não para incentivar, mas são cenários que a gente vê, né? Então, sim. assim, porque às vezes as pessoas não entendem que se elas pegassem, ao invés de criar toda essa dinâmica que pode ser considerado um fraud, correto? E a pessoa pode ter um risco de prisão. Ela poderia pegar os 50 mil, colocar na conta, fazer toda a contabilidade, prestar conta certinho, e ela não pagaria tanto. E, além disso, os bancos iam falar, nossa, essa pessoa fez uma renda. Se ela quiser comprar uma propriedade comercial, uma casa, se legalizar, porque para se legalizar você precisa estar com tudo certinho, ia ser melhor para ela, né? Eu acho que volta naquele tópico que a gente tá falando de esconder cash, né? Se você quer crescer, se você quer investir na sua companhia, se você quer trabalhar, né, com aquilo ali e crescer aqui nos Estados Unidos, então você não queira esconder, porque vai ser o que vai te dar outras dores de cabeça. Sim, outras dores de cabeça, mas vai ser também coisa que vai te dar mais oportunidade em outras maneiras, né? Verdade. Tipo, tem um dizer em inglês, you need money to make money. Você precisa de dinheiro para fazer mais dinheiro. Então, depende, né? Não é o certo. Assim como a contador, eu vou utilizar o que você me dá, né? Eu vou explicar da ética e tudo, mas no final do dia, quem está assinando o imposto é você. Então, a responsabilidade é da pessoa no final do dia. Entendi. Muita informação, né, Érica? Muita informação. A cabecinha já está explodindo aqui. E assim, Lorena, indo para a próxima pergunta, a gente sabe que existem diversos créditos fiscais disponíveis, né, para ajudar empresas a reduzirem os seus impostos, como os relacionados à fabricação e reciclagem. Você poderia falar um pouco mais sobre esses créditos fiscais e como as empresas podem aproveitá-los? Sim. Gostaria de dizer que o crédito de imposto, ele nunca vai tirar a renda que a companhia fez, ele vai diminuir o imposto. Ótimo. Em termos simples. Tem vários créditos que qualificam as pessoas, dependendo do tipo da companhia, o que a pessoa faz, que você pode utilizar no imposto. Se você está produzindo algo, se você está manufacturing, produzindo um produto, tem um certo crédito que pode ser aplicado no imposto para pessoas que estão fazendo esse tipo de business. Tem alguns outros créditos que, se você está criando algo para reciclar novo, vamos supor que você tem uma companhia de construção e você está fazendo com que a água que você está utilizando para cortar algo ou utilizar, você está reciclando aquilo ali para depois você utilizar no asfalto, não sei, enfim. Tem um crédito também daquilo ali. Se você está comprando algo assim comercial, que é histórico, tem um crédito para aquele tipo de Imóvel. imóvel.
Sim. Uhum. Então, tem vários créditos que ajudam você no imposto, a diminuir o imposto. Uhum. É o jeito do governo voltar para você e falar assim, você está reciclando muito bem, então vamos te dar esse valor aqui. E Uhum. às vezes, dependendo da companhia, o quanto você está gastando, dependendo se você qualifica para o crédito ou não, pode ser um crédito de, eu já vi 10, 20 mil dólares, 30, Uhum. eu já vi crédito também até de 450 mil. Uhum. E Então, como que esses valores são determinados, Lorena? eles são determinados em vários fatores da companhia. Então, quanto que você tem especificamente para reciclagem, ou para manufacturing, ou para o produto, que se você está fazendo algo novo, se você está fazendo algo diferente, em questão de um prédio comercial, quanto que o valor do prédio é. Então, vários fatores que tem que ser conversados, primeiramente, se você qualifica, mas se você qualificar também, aquele valor ali, não vai tirar a renda da companhia, Uhum. só que vai diminuir o valor de imposto que você deve. E, às vezes, se o crédito, você qualificar muito bem para o crédito, eles te retornam o dinheiro. E aí, nisso, você pode gastar o valor que você quer, o que você ganhou de volta do governo, para reinvestir na companhia, contratar outra pessoa para aquele ano, fazer uma consultoria, Uhum. ou várias outras coisas que você quiser fazer. Tem um crédito também para quando você contrata pessoas, tipo um diversity credit, pessoas que têm, às vezes, disability. Existe esse tipo de crédito também quando você contrata alguém? Que eu já ouvi falar de empresas maiores, por exemplo, o Stop and Shop, muitas das pessoas que empacotam são autistas ou com síndrome de Down, porque eu já ouvi falar que existe um crédito dependendo da pessoa que você coloca. É pelo IRS mesmo ou não? Olha, eu não tenho certeza, mas eu posso descobrir para vocês. Ótimo. Porque também tem diferença que tipo de companhia que é. Né? Ok. Alguns créditos que eu mencionei aqui, da reciclar e da produção, manufacturing, aplicadas para corporations e, às vezes, alguns LLC em partnerships, mas para o sole proprietor não existe. Para as pessoas buscarem na internet, que termo que elas usariam no Google, assim? Eu colocaria Research and Development Credit. Research and Development para Credit, manufacturing. Uhum. E eu colocaria recyclable credits. Recyclable credit. Uhum. Mas talvez elas poderiam até colocar, né? Credits available for corporations. Aí Sim. seria um state ou um federal? Seria federal. Agora, o estado também tem certos créditos também. Então, dependendo do estado que você tem, Massachusetts tem alguns créditos que o federal não tem.